Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações de assistência social de São Vicente. E para isso eu recebo o secretário Leandro Valença. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o convite. Olá, muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço. É um prazer imenso participar da Conexão Legislativa. Agradecer a Deus por mais um dia aqui na Secretaria de São Vicente da Assistência Social. É um prazer imenso trabalhar com assistência social. O pessoal costuma falar, nossa, quanta demanda, quanto BO, e eu digo bastante trabalho. Realmente São Vicente merece todo esse trabalho, todo esse carinho da assistência social e está sendo apaixonante. Encontramos uma cidade com muita demanda, uma complexidade imensa, ainda estamos levantando muitas questões, conhecendo bastante, e nesse período a gente já detectou bastante necessidade do município para poder avançar, fazer um trabalho diferenciado. Para mim está sendo um prazer imenso, está sendo muito apaixonante. São Vicente merece esse trabalho com seriedade. Eu sou formado no serviço social, entendo da parte técnica, já venho trabalhando com o terceiro setor, com bastante demanda na questão do desenvolvimento humano, e isso está sendo fundamental. Trabalhando com uma equipe técnica maravilhosa, os munícipes, uma cidade super acolhedora, e é um grande desafio esse avanço, esse desenvolvimento para o município dentro desse contexto que a gente encontrou, a nação, o mundo inteiro, essa pandemia, uma necessidade muito grande de acolhimento, de atendimento, de atenção para as pessoas, um caso grave de empobrecimento, as famílias estão passando, questão de desemprego, a economia financeira está impactando diretamente as famílias, a questão também do isolamento social, trazendo a questão psicológica, trazendo muita demanda, e o assistente social, a assistência social não pode parar, é um serviço necessário, uma necessidade para poder a gente estar dando as mãos, trazendo informações, demandas pontuais, também um trabalho contínuo. Uhum. Aqui está sendo um prazer imenso poder apoiar os setores das complexidades, a complexidade básica, através dos CRAs, Centro de Referência da Assistência Social. A gente não pode parar, a gente deve orientar as famílias, mostrar para elas os caminhos, trazer a proteção básica dentro desse impacto que a nação, o município vem sofrendo. Temos a complexão média e alta complexidade, que são as complexidades especiais, a violência doméstica, a violência natural, todo o descaso, uma questão social que traz a pessoa para uma situação emergente, como, por exemplo, o acolhimento das pessoas em situação de rua, e diversas demandas. Então a gente está estudando bastante, dando atenção diariamente, a gente tem demanda, atendimento, e está sendo um prazer imenso. Cada dia é um grande desafio, a gente super concentrado com toda a equipe, estudo de caso para tomar a melhor decisão. A gente está conversando bastante com o setor judiciário, juiz, promotor, porque tem muito andamento das famílias, do município, a luta pela conquista dos direitos. Eu costumo falar que a garantia do direito é algo impossível, porque a legislação existe, mas a violação de direito é maior ainda. Então, a obrigação do serviço social acaba sendo conquistar, se juntar com essas famílias, se juntar com a sociedade para a gente conquistar cada vez mais os direitos das pessoas, que são muitos, são diversos e muitas das vezes não são conhecidos.
Então, aproveitar a nossa orientação, nossa parte técnica para a conquista desses direitos, amenizando as problemáticas da sociedade. É algo que vem... Secretário, Oi. eu queria só pegar um gancho nisso que o senhor citou, né, que o senhor tem tido bastante trabalho em São Vicente, e o senhor falou uma questão muito relevante sobre essa questão dos direitos. Então, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho melhor essa parte para a gente e contasse o que tem sido feito pela população de rua em meio a toda essa pandemia que nós estamos enfrentando. A gente tem uma equipe de abordagem social, da assistência social, que vai até os locais onde eles se encontram. A gente faz uma sensibilização, um trabalho bem humano, oferecendo para ele nossos serviços. A gente oferta, a princípio, o Centro Pop. No Centro Pop, a gente direciona pelo um fluxo, trazendo um trabalho psicossocial para entender a demanda de cada realidade. Uns a gente encaminha para casa de estar, um local que é para a família, outros vão para a parte da saúde mental, outros a gente acolhe numa casa de passagem a curto, médio ou longo prazo, mas o ideal, nosso principal objetivo é a conquista familiar, é trazer para o novo lar, trazendo toda essa complexidade, trazendo a possibilidade de parceiros, cursos, todo esse desenvolvimento para a conquista de direitos, através da própria família, ou a busca de um trabalho, a busca de uma moradia. A gente dá todo esse direcionamento, todo esse suporte. No Centro Pop, a gente oferece café da manhã, um banho, a roupa, para ele poder refletir, organizar seus pensamentos. Muitas das vezes eles ficam ali jogados às margens por uma situação problemática, uma questão social de conflito, e acaba ali não tendo forças, muito fragilizado para poder reagir. Esse apoio a gente oferece com esse trabalho psicossocial para que essas pessoas reflitam, buscam seus caminhos nessa conquista de direitos. Cara, o senhor poderia contar um pouquinho para a gente também sobre a abordagem humanizada? O senhor falou bastante, né, de tudo que é proposto para as pessoas que estão em situação de rua, que a gente sabe que é uma situação bastante delicada. Então, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para o público que está nos acompanhando o que tem sido feito pela Secretaria no quesito da abordagem humanizada. Aqui em São Vicente, ou todo o município, a gente percebe uma aglomeração, uma concentração muito grande em alguns locais, principalmente na onde entregam alimentação, que eles ficam ali, que acabam criando um vínculo com grupos religiosos. A gente está conversando com esses grupos religiosos, comerciantes, toda a sociedade que entrega aquela alimentação, para a gente fazer um trabalho conjunto. Inclusive, a gente está com a Secretaria de Planejamento trazendo um comitê sobre as pessoas em situação de rua, com a integração de várias pastas da prefeitura. Graças a Deus a gente está tendo todo esse apoio, tendo um olhar como ser humano e precisa de todo o suporte, não só da assistência social. Aí nas nossas abordagens a gente conversa muito com eles a importância deles terem um local de reflexão, deles exercer as atividades deles, ter um apoio da saúde, psicodependência, todo esse desenvolvimento. Eu digo uma questão humanizada e acolhedora, porque a gente sabe que muitos municípios têm uma abordagem muito mais agressiva, muita gente entende como, eles estão ali ocupando a praça, ocupando a calçada, tem como tirar eles de lá, e a gente oferece esse caminho do Centro Pop, do acolhimento, todo esse fluxo que acaba sendo um filho nosso, vamos dizer assim, um filho do município que a gente cuida com todo carinho, que é a maior vitória quando a gente conquista o objetivo, que é estar retornando ele na reinserção social e muitas das vezes para a família. A gente faz muito
recâmbio também semanal, que eles se sensibilizam também, a gente conversa sobre o talento deles, a origem, o dom, muitos deles técnicos, profissionais, e a gente mexe nessa sensibilidade, nessa moral mesmo, de poxa, você poderia reconquistar sua família, mostrar que você veio para fazer a diferença, que você realmente quer mudar de vida. A gente gostaria de saber da sua origem, sua família, o que a gente puder fazer para te fortalecer, porque a sua vitória com certeza é a nossa vitória. E muitos deles, poxa, eu gostaria de voltar para minha família, eu moro no interior, eu moro em São Paulo. Aí a gente entra em contato, nossa equipe técnica, é claro, com a família ou com o centro pop, e a gente consegue levar eles para a cidade de origem, para ele poder se fortalecer sempre no vínculo familiar, porque a maior base de todas a gente sabe que é a família. O mundo, a rua não tem muito o que oferecer. E aí, com esse comitê, as secretarias agregadas, essa integração através da Secretaria de Planejamento, a gente está construindo junto, escutando todas as organizações que querem participar, comerciantes, população, para a gente entender junto. Até porque depois do início da pandemia, uma questão global, a gente já está vivendo uma outra realidade, um impacto muito grande. E a gente quer construir junto, com certeza, entender mais, inclusive participação de próprias pessoas que passaram pela situação de rua, que hoje é uma superação, a gente quer escutar eles. Então a gente está construindo um diálogo e uma participação que é parte do plano de governo do prefeito Caio Amado, a participação popular. Porque não adianta a gente tomar uma decisão do que eu penso como técnico ou que uma equipe técnica pensa, sendo que é muito mais complexo e tem toda essa dialética. A gente está vivendo um 2021 bem complexo, bem dialético nesse sentido, e a gente realmente quer construir junto e mostrar essa realidade, trazer o entendimento que são pessoas, são seres humanos com potencial para poder fazer a diferença e realmente transformar nossa cidade, transformar nossa nação, transformar nosso mundo. A gente gostaria muito, e é o nosso objetivo, de transformar essa realidade sendo exemplo. E aí a gente está trazendo toda essa complexidade, toda essa união, todos esses pensamentos para a gente poder trazer esse desenvolvimento em conjunto. Um trabalho bem humanizado, com certeza, para a gente usar o potencial de cada um e trazer esse impacto positivo. Secretário, muito interessante tudo isso que o senhor relatou desse trabalho das equipes em chegar de uma forma mais branda, não agressiva, de procurar entender, né, o que levou aquela pessoa à rua e até ajudar nesse contato com a família. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o treinamento dessa equipe, que o senhor contou vem realizando um trabalho muito relevante. Qual que é a importância dessa equipe técnica tão engajada e como esse treinamento que é feito para que essa abordagem seja mais humanizada tem um impacto positivo na população? Na real, o trabalho já vem sendo realizado. A gente encontrou a cidade e a gente vem desenvolvendo a nossa metodologia de janeiro para cá com um andamento que já acontecia. E agora a gente está publicando um novo edital para podermos trazer dentro desse edital essa preparação das pessoas que com certeza são capazes, toda essa equipe de abordagem, ter experiência, ter uma qualificação nesse sentido. E aí, dentro dessa equipe, a gente já vai desenvolver. Isso a gente está elaborando agora com um comitê para a situação de pessoas em rua. E juntos, a gente vai reforçar essa preparação para essas equipes, para a gente poder falar uma língua só, para essas pessoas entender essa sensibilidade, ter um acolhimento
desde a ponta até a parte dos serviços, dentro desse desenvolvimento. Até porque a gente entende que eles já estão em conflito, eles estão em conflito com a sociedade, eles estão em conflito com a família, e isso os levam para um mundo, para uma situação que eles entendem que, vou seguir minha vida na rua, e lá eles contam várias histórias, tudo que acontece é uma situação muito pesada, e isso dificulta a sensibilidade para poder trazer esse desenvolvimento. Então tem que partir da equipe o acolhimento. Muitas das vezes eles não querem, não, eu prefiro ficar na rua, a gente encontra eles numa situação já de psicodependência, já na bebida e ali não pensando bem, e aí a gente conversa, nossa equipe sempre com o mesmo tom de acolhimento, de sensibilidade, você é um ser humano que faz parte, precisamos do seu potencial. A gente está desenvolvendo ideias para trazer o comerciante à sociedade, para a gente desenvolver a economia criativa. Então a equipe tem que ter essa propriedade, tem que entender para passar essa sensibilidade para essas pessoas, para esses seres humanos. Porque mesmo que no momento ali ele entenda ou não queira utilizar o serviço, vai ter outro momento que ele vai ser abordado novamente, inclusive a gente nunca vai desistir deles, pode ser 100 vezes, 1000 vezes, nosso trabalho realmente é para isso, e aí tem que ter essa linguagem, essa sincronia de toda a equipe. Não queremos fazer uma abordagem agressiva, não queremos tratar eles com violência, até porque toda ação tem uma reação, eles acabam depredando, eles acabam cometendo algumas situações vamos entender assim como de defesa, mas denegrindo a cidade, ameaçando. A gente acaba provocando situações de dificuldade para o acolhimento, se a gente não aplicar essa sensibilidade. Então a gente pretende toda a equipe, desde a equipe de abordagem como a equipe técnica, falar a mesma língua sempre, que a gente acredita trazer um desenvolvimento muito mais rápido e usar o potencial dessas pessoas para essa transformação. E falando de outras ações da secretaria, como que tem sido feita, secretária, essa questão das doações? A gente sabe que, diante desse momento atípico, algumas pessoas passaram a ter dificuldades, né, para se alimentar, para alimentar a própria família. O que a secretaria tem feito para ajudar essas pessoas? A gente vem conversando bastante sobre isso, várias ONGs, associações e grupos que acabam fazendo esse trabalho de campanha, evento e doação. Eles sempre nos perguntam: nossa, está muito difícil agora para fazer uma atividade, uma ação. E a gente está conversando bastante sobre isso. Ó, tudo que vocês conseguirem fazer, vocês podem fazer campanha pela internet, aproveitar esse mecanismo da tecnologia, direcionar para o fundo social, porque no fundo social a gente está fazendo o fluxo ligado aos CRAs, e as famílias são direcionadas aos CRAs, o Centro de Referência da Assistência Social, que trazem a sua dificuldade, a sua realidade, muitas das vezes a questão econômica, a questão alimentar, e com isso a gente cria um vínculo através de uma proteção básica, aproveitando para essas pessoas não irem para o semáforo, fazer o trabalho infantil. Então a gente está dialogando bastante nessa questão de doação, de continuar o humanismo, continuar a solidariedade com todas as suas ferramentas. Grupos religiosos, por exemplo, que a gente vem conversando bastante sobre essas doações que eles fazem, eles conseguem ter os grupos de WhatsApp, até nas próprias confraternizações religiosas, que parece que ainda em algumas cidades ou eles têm o horário permitido, sempre sensibilizar para continuar a solidariedade que o município, o mundo está precisando muito. E isso está sendo muito importante através do fundo social. Muitas das vezes eles conseguem muita alimentação e distribuem de forma
não coerente, e sim humana, é claro. Igual as doações que acabam fazendo para a população em situação de rua na praça. O que que acontece? Dificulta o trabalho do desenvolvimento. Muitas das vezes, numa abordagem, eles preferem ficar na rua ali porque sabe que vai vir uma alimentação, sendo que nos nossos serviços a gente também oferece alimentação. Então, trabalhar em conjunto. No comitê também a gente está discutindo sobre isso, para entregar no Centro Pop e trazer o fluxo do trabalho psicossocial. Aí eu aproveitei e voltei no assunto, mas para poder falar que muitas famílias que têm moradia acabam se concentrando nessas praças, nesses locais onde doam alimentação. Então a gente está conversando com esses grupos que eles poderiam estar fazendo essas campanhas, continuando com a solidariedade, junto com a diretriz do Fundo Social, para a gente poder criar esse fluxo, chegando nas pessoas cadastradas e que mais necessitam, para poder trazer esse acolhimento imediato, que a cesta básica acaba sendo um assistencialismo, não resolve a vida de ninguém imediato, mas a gente entende como um fortalecimento básico para aquela família poder se alimentar, se organizar mentalmente e poder, com a orientação de um assistente social, psicólogo, dar uns caminhos, diretrizes ou possibilidade de emprego, vínculo familiar, algo que possa dar base para suportar esse momento difícil, essa crise econômica, que se Deus quiser, nada como um dia após o outro, mas a gente precisa estar organizado mentalmente e com a saúde, com certeza. Secretário, uma outra questão que tem sido bastante falada diante da pandemia, não só sobre a doação de alimentos, mas também sobre a doação de itens que possam ajudar as pessoas na higienização e, consequentemente, né, a se prevenir do contágio pela Covid-19, como álcool em gel, máscara, sabonete, né, para que a higienização das mãos possa ser feita. A assistência social também tem pensado nessa parte, já que alguns itens acabaram aí, né, ficando mais caros com a pandemia. Esses itens fazem aí também parte desse pacote de doações? Sim, com certeza. A gente continua recebendo doações, álcool em gel, máscaras, também colchonetes, fraldas geriátricas. Sempre temos essas demandas, né? Muita gente pede para a gente e aí eu me organizo em sintonia com o Fundo Social, a primeira-dama. A gente conversa, você tem alguma demanda, o que que você está precisando? No momento tá mais a questão da alimentação, mas sempre tem demanda, cadeira de roda, fralda geriátrica, e tem alguns colaboradores que nos procuram que falam, ó, fizemos um evento e aí a entrada foi de um valor e a gente gostaria de saber se vocês querem que a gente compre alimentação ou se algum equipamento. Então a gente conversa bastante com o Fundo Social para entender a necessidade e no momento está sendo uma grande necessidade na questão de alimentação. São Vicente é uma região muito empobrecida. Aqui a gente também tem a ação do Viva Leite, que é uma doação do governo do estado, que o município faz toda a logística e a gente é o município de referência. Junto com Campinas, a gente entrega 20 mil leites aproximadamente. Dentro do estado, é o município que mais recebe e mais fornece devido a essa demanda de cadastro no CRAS. Inclusive, a gente pretende ampliar, oferecer mais estrutura, trazer mais leite, porque é um município que tem um índice muito elevado do empobrecimento. Secretário, nós falamos de várias ações que são feitas no município e eu gostaria que o senhor falasse um pouco do impacto. Qual é a importância da assistência social para a cidade de São Vicente diante de um momento tão atípico e difícil que nós estamos enfrentando? Quando eu falei que o serviço social é apaixonante porque faz a transformação realmente na vida das pessoas. Quando a gente tem alguns convênios com algumas ONGs, organizações, atividades de fortalecimento de vínculo familiar, ações culturais, ações esportivas,
tudo relacionado ao desenvolvimento humano e através da assistência social. Todos os nossos serviços são apaixonantes. Eu costumo falar, quando a gente tem uma atividade de informática, por exemplo, um curso cultural, qualquer atividade que seja, a gente está trazendo um desenvolvimento e tirando a ociosidade da criança e do adolescente, impactando diretamente na marginalidade. A gente sabe que a ociosidade acaba trazendo novos caminhos. Aí quando a criança está ali em uma atividade jogando um futebol, eu costumo falar, às vezes ela é ociosa andando pela rua, aí ela vê uma bicicleta ali dando bobeira, vou pegar. Ou seja, ela não saiu para roubar, nem saiu com essa vontade, mas a ociosidade leva a isso. Então, muitas das atividades, acolhimento, esse trabalho todo enriquecedor, é um momento que a pessoa está sendo desenvolvida, então a gente está combatendo a criminalidade, a marginalidade através da cultura de paz. O serviço social não tem a função da polícia militar, não tem o objetivo de prender, de forçar ninguém a parar da sua ação criminal, mas sim a gente impacta 100% na diminuição do crime através da sensibilidade. Muitas crianças, muitos adolescentes se apegam, têm esse acolhimento, entendem que o serviço social acaba sendo uma parte da família dele, por ajudar, assim, ajudando uma mãe, ajudando um pai. A criança está vendo aquilo. Só da criança, o adolescente entender aquilo, ele coloca aquilo dentro do coração dele, traz como um trabalho de desenvolvimento psicossocial. Ele acaba querendo ser alguém que possa ajudar sua mãe, seu pai, sua família, sua comunidade, através de uma simples ação de desenvolvimento humano. Porque quando a pessoa se sente esquecida, jogada dentro de um sistema opressor, acaba tendo atitudes impensadas, vai para o caminho errado, achando que vai ajudar sua família, achando que vai ajudar sua comunidade, sua periferia. Então acaba crescendo muito o número da criminalidade. Então o serviço social impacta diretamente na vida dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças, trazendo o desenvolvimento humano de fato. Então, o serviço social não só impacta no diminuimento, na diminuição da criminalidade, como também a agregação do desenvolvimento social, uma sociedade mais humana, mais acolhedora, com menos violência e daí por diante. Secretário, quero agradecer a participação do senhor no programa de hoje e por mostrar para o nosso público um pouquinho do que é feito em São Vicente e que com certeza tem um impacto muito grande para a população. Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos, Conexão Legislativa. Muito obrigado a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Estou muito feliz de participar e falar da assistência social de São Vicente. Muito obrigado a todos. Fica à disposição e às ordens de todos. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.